Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui em mais um dia do nosso Plaboc, né? Estamos no dia 152, dando continuidade à nossa era bíblica da nação fragmentada, né? Nossa última era completada foi a era ali da monarquia unida, enquanto o reino de Israel era um só reino. Então agora entramos na era da nação fragmentada, onde há divisão ali após ali a não observância de Roboão, ali aos conselhos daqueles anciãos que estiveram junto a seu pai Salomão. Mas ele preferiu dar ouvido ali aos jovens que cresceram com ele. Por isso, devido à sua decisão difícil de ouvi-los, então ele rompe, na verdade, o povo rompe com ele, e aí existe ali, acontece a divisão do reino. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né, a essa era bíblica, e eu te convido, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ajude a nossa vida para que mais pessoas sejam atingidas por esse projeto e que assim possamos ter um estímulo, né, para lermos diariamente a palavra de Deus, para que possamos a cada dia amar mais essa palavra que tem transformado a nossa vida. Também na descrição do vídeo há ali um grupo do WhatsApp exclusivo, onde nós compartilhamos materiais, compartilhamos inclusive, né, o plano diário de leitura, tá? Com todas as passagens, todos os dias, para que você possa acompanhar e assim poder também ser participante dessa bênção conosco, tá bom? Então hoje nós vamos ler mais uma vez vários textos, né? Principalmente dos livros de Reis, do livro de Crônicas. Então nós vamos ler as seguintes passagens. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versos 27 a 34. Depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versos 9 até o verso 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao 19, que no caso será todo o verso, todo o capítulo 15. Depois, primeiro Reis, capítulo 15 também, versos 16 a 22. Vamos pular de novo para segundo Crônicas, capítulo 16, dos versos 1 a 10. Por fim, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, dos versos 1 a 7. Lembrando que estamos lendo toda a palavra de Deus em ordem cronológica, usando por base essa obra-prima, a Bíblia de Estudo Cronológico de Aplicação Pessoal da CPAD. Inclusive, alguns irmãos têm me perguntado, se você tiver interesse, nós também temos aqui um link na descrição desse vídeo para você adquirir ali a sua Bíblia, e até mesmo assim você vai estar nos ajudando aqui a manter esse trabalho, a manter aqui esse canal. Tá bom? Então, vamos para a nossa leitura, mas claro, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele essa bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos, acompanhe-nos, Senhor, nessa leitura, nos ajude, abra o nosso entendimento para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, transformar a nossa maneira de ver as coisas, para que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor e que essa leitura possa ser para nós edificante. Que o Senhor alcance mais e mais vidas e que assim o Senhor esteja colocando no nosso coração a cada dia o desejo de lermos, meditarmos, nos aprofundarmos, estudarmos mais a Tua palavra. Oramos assim, pedindo o Teu auxílio nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Sem delongas, a primeira passagem, tá certo? Vamos colocar aqui para que todos possam acompanhar. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 27 a 34. E conspirou contra ele Baasa. No caso, ele é Nabate, Nadab, né? Filho ali de Jeroboão. Jeroboão havia morrido, então ali o seu filho, Nadab, ele assume o reinado, então ele está falando desse Nadab. Então, Baasa, ele conspira contra Nadab, né? Então ele conspirou contra ele, no caso contra Nadab, Baasa. Então Baasa conspira contra Nadab. Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton. Então Baasa fere quem? Nadab em Gibeton, que era dos filisteus. Olha, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou o Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então perceba isso. Então Baasa mata Nadab e então ele passa a assumir ali o reino. E sucedeu, né, verso 29, pois que, reinando ele,
feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, portanto não está tudo escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então ali há uma continuidade, né, na vida de Baasa, dos pecados ali, conforme o próprio Senhor fala, né? No mesmo pecado ali também de Jeroboão. E no mesmo pecado de Nadab, fazer mal o que era, mas fez mal o que era, fez que era mal aos olhos do Senhor, né? Perdão. Então vamos lá, segunda passagem para lermos, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, dos versos 9 ao 15. E Zerá, o etíope, saiu contra eles. Então eles seria o pessoal do sul, né? O pessoal de Judá. Então, agora a gente estava falando lá de Nadab, que agora Baasa assume, estamos falando do reino do norte, né? O reino de Israel, e agora ele está falando agora, nesse mesmo período, porque nós estamos lendo a Bíblia de forma cronológica, então nesse mesmo período ali, então, o evento seguinte, Zerá, o etíope, saiu contra eles, ou seja, a galera lá de Asa, né, o rei ali era Asa do sul, na parte de Judá, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então, Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Perdão, queridos. Então, Asa ele coloca, ele derrama o seu coração ali diante do Senhor. E o Senhor, versículo 12, feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes. Olha só, hein? E Asa e o povo que estavam com eles perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então, olha só. Olha o que Asa... Um exército, irmãos, de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens e 300 carros. Olha o que Asa faz? Qual é o segredo de Asa para isso? Equipar o exército, né? Treiná-los, se desesperar também, pegar os melhores guerreiros. Pode ser, pode ser. E com certeza ele fez isso também. Mas o segredo, primeiro, Asa clamou ao Senhor. Asa orou ao Senhor, seu Deus. Então não era qualquer Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é capaz de reverter qualquer quadro. Então talvez nós estejamos, você esteja enfrentando agora uma dificuldade na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, em que parece que você está olhando e um exército de 1 milhão de homens e 300 carros estão vindo na sua direção. Então a palavra, meu irmão, para você,
é nos atentarmos e nos voltarmos para aquilo que o Senhor registra na sua palavra. E Asa clamou ao Senhor, ele orou, ele falou: Senhor, não importa se é o poderoso ou aquele de nenhuma força, o Senhor pode tudo, o Senhor pode qualquer coisa, porque tu és poderoso. Nós confiamos em ti e no teu nome viemos contra essa multidão. Então, queridos, basta apenas confiar em Deus, confiar no Senhor, não tem exército que vença. Tá bom? Vamos continuar? Segundo livro das Crônicas, agora capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Zerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se retiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus: prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui cabe um ponto muito interessante. Eu vou ser bem rápido, tá? O primeiro ponto é o versículo 7 do capítulo 15. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, para que porque a vossa obra tem uma recompensa. É importante nós entendermos que isso aqui, tá, não oficializa a salvação pelas obras. Certo? Então, nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Não somos salvos por aquilo que colocamos à mão, tá? Então, nós não temos mérito algum na nossa salvação. Por mais que nós façamos, nós não conquistamos. Nós não conquistamos a salvação. A salvação é de graça. A salvação é pela graça. A salvação é por misericórdia. Tá certo? Então, o fato de eu me esforçar, é claro, o esforço, ele vai entrar dentro daquilo que Cristo, ele nos orientou a fazer. Então, eu preciso ter muito cuidado aqui com me esforçar e não desfalecer as mãos, não é para que eu cumpra uma cartilha religiosa denominacional,
Não é para que eu cumpra a cartilha determinada por um líder, por um presidente, por um conselho disso, por um conselho daquilo, mas a minha obra ela vai ser baseada naquilo que Cristo ele colocou aonde? Na sua palavra, não em cartilhas feitas por homens, tá? Mesmo diante daquilo que até colocamos no outro vídeo, então eu preciso ter cuidado com aquilo que às vezes nós ouvimos. Ah, o Senhor me disse com o que está escrito. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então às vezes a gente faz com que pessoas, homens, mortais, carnais, né? Eles ditam regras, eles ditam doutrinas baseadas. O Senhor me disse, o Senhor me falou. E esquecem do que está escrito. E nós devemos preferir ficar com o que está escrito, tá? Então, muito cuidado com isso, porque isso aqui não é salvação pelas obras. Tudo bem? E por fim, o breve comentário aqui sobre esse verso 16 é sobre Maaca, que era mãe de Asa. Então percebam que ele tira a mãe do posto de rainha. Por quê? Porque ela infringiu uma lei do Senhor. Porque ela foi idólatra. Porque ela fez um ídolo a Será. Então, para Asa, isso não importa. Ok? Então, olha o que Asa fez. Ele destitui a sua própria mãe do posto de rainha. Por quê? Porque ela se voltara contra Deus. Tá certo? Louvado seja Deus por isso, né? Então nós vemos que existe ali uma reforma. Asa, ele busca uma reforma na mente, uma reforma no coração, né? Uma reforma para que o povo pudesse olhar de novo para Deus a salvação, para tudo aquilo que Deus fizera e por aquilo que Deus era, sempre foi na vida do povo de Israel. E outra coisa, eles acharam repouso. Repouso, paz, paz. E é isso que nós encontramos em Cristo. E muitas das vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e, quem sabe, nos reformar, né? E reformar é voltar à forma da palavra, a forma da igreja primitiva. Então nós precisamos olhar para a palavra como espelho da nossa vida para que nós possamos nos reformar. Porque muitas das vezes o homem diz muito. Deus me falou, Deus me contou, Deus me mostrou, Deus me revelou, e esquecemos do que está escrito. Então nós nos distanciamos da palavra, mas sempre há a possibilidade da reforma. Sempre há a possibilidade de voltarmos a ser conforme Cristo ele quer que nós sejamos. Amém? Então vamos lá. Próximo texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 16 ao verso 22. Então Asa chama o povo ali para uma reforma, para um concerto diante do altar do Senhor. E ainda tem uma expressão ali, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo, que Asa foi perfeito em todos os seus dias. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 16 a 22. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Vocês lembram que haviam muitas de outras tribos que estavam vindo, né? Estavam se ajuntando ao rei Asa, estavam se ajuntando ao reinado do sul, ali ao pessoal de Judá e de Benjamim, a tribo de pessoal da tribo de Simeão, da tribo de Isacar, enfim, de outras tribos. Então, aí por quê? Porque eles viram que Deus era com Asa, porque Asa estava promovendo uma reforma, um conserto. Então, Baasa, com ciúmes, não é isso? O que ele faz? Autoritário, uma decisão autoritária, ele edifica Ramá para que ninguém fosse permitido sair. Então, esse ponto é muito importante porque fala da liberdade. Então, onde que Baasa tocou ali na vida das pessoas? Na liberdade. E que tipo de liberdade? Qualquer uma, irmãos. Qualquer uma. Nós precisamos ter cuidado para a gente não perder a nossa liberdade. Que liberdade? Liberdade de orar. Então, às vezes, a religião coloca cercado na nossa oração. Você tem que orar em tal horário. Você só tem que orar em tal dia. Você precisa orar desse jeito. A oração é só em nome de Jesus. Acabou. Acabou.
Não existe divisão de oração, não existe tipos de oração. Oração é oração, queridos. Oração é oração. Então, nós precisamos orar e orar sem cessar. Não tem dia, não tem hora, não tem local. Porque só se eu orar ali naquele local, só se eu orar no templo da minha igreja, só se eu orar dentro desse lugar aqui que é santo, a minha oração ela vai ser mais eficaz, a minha oração vai ter mais valor se eu fizer oração nesse horário. Né? A gente ouve muito porque de madrugada a fila é menor. Meus irmãos, isso é Baasa colocando cercos na sua liberdade. Não, porque você precisa servir a Deus aqui, porque esse é o lugar, porque Deus está aqui, Deus não está no outro lugar, Deus não está ali na comunidade, na congregação ali da outra rua. Deus ele só está aqui, Deus ele só fala aqui, ele só determina aqui, o Espírito Santo só se move aqui. Então, o que é isso? É Baasa colocando o quê? Cerco para que as pessoas não tenham liberdade. Então, ninguém tem autoridade de interferir na nossa liberdade. E eu não estou falando aqui de libertinagem, eu estou falando de liberdade, aonde você quer servir ao Senhor, que dia que você deseja ir ao culto, né? Até porque essa questão de culto, nós também poderemos aprender muitas coisas sobre isso. Então, tome cuidado, meu irmão, tome cuidado que os Baasas estão por aí, estão colocando cercos para impedir a nossa vida. Então, você não pode ter comunhão com outro irmão, você não pode ir visitar o irmão ali na igreja dele. Só ele que pode vir na sua, você nunca pode ir na dele. Né? Então, eu não posso ir lá visitá-lo, eu não posso participar de um congresso ali, eu não posso participar de um culto junto ao meu irmão ali da Batista, da Metodista, do Quadrangular, da Assembleia de Deus, né? Porque senão, porque o meu líder, né, o meu pastor vai ficar com ciúme, porque o meu lugar é aqui. E, enfim, então, queridos, cuidado com os Baasas que são soltos por aí. Tá certo? Jesus veio para nos dar liberdade. Liberdade. Mas Baasa, olha o que Baasa estava fazendo? Baasa estava colocando cerco, impedindo as pessoas. A expressão é para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto à Asa, o rei de Judá. Então, cuidado, vigia, faça uma reflexão, olhe ao seu redor e veja se você não está servindo a um rei Baasa que te cerca, que te impede, tá? Que quer interferir na sua liberdade, que quer interferir. Qual é o lugar que você vai? Qual é a roupa que você deve vestir? Qual é o filme que você pode ver? Qual é a música que você pode ouvir? Cuidado, cuidado, tá bom? E deixe Baasa, deixe-o, deixe-o. Vamos seguir em frente aqui. Verso 18. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou nas mãos dos seus servos. E os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre teu pai e meu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então, o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Louvado seja Deus. Vamos seguir para o próximo texto? Então vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, dos versos 1 ao verso 10. Segundo Crônicas 16. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. Olha só, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então aqui é uma passagem correlata àquela que acabamos de ler. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros à casa do Senhor
e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então perceba que há uma interferência para que Ramá, que era ali a cidade, né, que Baasa estava construindo para impedir as pessoas de terem liberdade, mas houve uma providência ali do rei para que a liberdade do povo continuasse. Perceberam isso? Ele ainda faz o seguinte: olha o verso 5. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Né? Porque há uma interferência. Porque o Filho do Homem, Cristo, ele veio para nos dar liberdade, irmãos. Liberdade. Tá? Então, e se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Então, cuidado com as amarras das religiões, cuidado com as amarras das denominações, tá? As amarras mentais, as amarras psicológicas e até mesmo as amarras físicas. Tá? Verso 6. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns povos. Então, olha só. Então, perceba a intenção de Asa. Aquilo que ele fizera contra os etíopes, né, os líbios, ele não fez contra o povo da Síria. Então, lá ele confiou no Senhor com um exército muito maior, porém, com o próprio ou melhor, Nadab não, com Baasa, que era ali, são seus irmãos, né, do mesmo povo, mas ele não confia, vai pedir ajuda ao rei da Síria. Ele vai fazer aliança, ele tira dos tesouros da casa do Senhor, da casa dele, para poder comprar ali aquela aliança. E aí ele procede loucamente, conforme a própria palavra do profeta ali, né, Anani. Então ele, ao ouvir a correção, olha o que ele faz. Olha a diferença para com Davi. Quando Davi recebe a correção de Natan, né? Davi, ele confessa o seu pecado, mas Asas fica indignado, se levanta contra o profeta, não é isso? E o lança na casa do tronco. Então, olha só a diferença de perspectiva, né? Seguindo o último texto de hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, dos versos 1 a 7. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Então, olha só, Anani, ele vai falar com Asa, tá? Sobre aquilo, o erro dele. Aí vem Jeú, que é filho de Anani, e ele vai falar contra Baasa, lá no norte, né? Que era rei lá do norte, de Israel. E ele diz o seguinte: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos
quanto aos mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder. Porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, tá bom? Eu te peço que você possa dar ali o seu gostei nesse vídeo, que você deixe o seu comentário nesse vídeo. Ele é muito importante para compartilhar aquilo que você tem aprendido, tá? Com toda a nossa comunidade. E se você ainda não se inscreveu, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe o Plaboc, porque o objetivo é fomentar, não é isso? É incentivar as pessoas a terem uma vida de leitura constante, diária da palavra de Deus. Tá bom? Então, eu conto com a ajuda de cada um dos irmãos. Então, não deixe de dar o seu like no vídeo, não deixe de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Vamos orar, agradecer a Deus pela bênção da leitura de hoje. Senhor, seja bendito o teu nome pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E que a cada dia o Senhor continue a nos dar esse prazer de aprender, de meditar, de sermos confrontados pela tua palavra. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu casamento, o seu ministério, a sua congregação e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja engrandecido. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo do Plaboc. Fique com Deus.